Ok, povo, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de lei orgânica do município de Macaé. Meu nome é Fábia, eu sou servidora do município de Cabo Frio, sou fiscal há quase 15 anos. Sou formada na área de gestão pública e fazendo algumas pós aí na mesma área aí, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar em si a lei orgânica, eu gostaria só para nível de a gente se sintonizar quando eu começar a falar com vocês sobre artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, enfim, você entender do que eu estou falando, caso você não saiba. Eu estou partindo do princípio que eu estou falando para várias pessoas e tem pessoas realmente que não têm, né? Que não entendem, que não tem como costume mesmo ter vivência na questão de leis mesmo. A lei existe uma hierarquia, né? Até para nível de organização, como se fosse um livro. Né? O livro tem o livro, aí o livro é a lei orgânica, né? Aí o livro é a lei orgânica, aí tem um título, não tem assim o título do livro, daquele determinado assunto que vai ser tratado ali. A lei orgânica da mesma forma, aí ela é dividida assim, ó, em título, capítulo, seção, tá vendo? Artigo, parágrafo, incisos, que são esses algarismos romanos, ok? Parágrafo único. E esses que parecem Szinhos, dois S's, são os parágrafos, tá? Esse parágrafo, quando é um parágrafo único, ele nomenclatura, né? Tem a nomenclatura parágrafo único. E quando tem mais de um parágrafo, aí ele começa a discorrer sobre essa nomenclatura de dois Szinhos. Aí, nesse caso, a gente está vendo aí o parágrafo 5º, tá? Aqui a gente não tem, por agora, mas a lei orgânica tem, são as alíneas, que são as letras A, B, C e D. Então, assim, um vai explicando o outro. O título é o tema maior, o capítulo é um assunto sobre aquele título, que no caso aqui, ó, o título maior é a organização municipal. O capítulo, especialmente, a gente vai estar falando aí no capítulo 1º sobre o município. Aí a seção começa a falar do município, as disposições gerais. Aí começa já no artigo 1º definindo, entendeu, o que é o município. Já para a gente poder também entender, já começa aí como dica, geralmente os primeiros artigos, eles definem, né, do que está se tratando ali, aquele artigo, daquele assunto ali, ok? Então sempre o primeiro artigo de cada assunto, ele vai trazer ali definições importantes para a gente poder entender do que vai se começar a se falar, tá bom? Bom, já sintonizados sobre isso, vamos lá ao que interessa, a lei orgânica do município de Macaé. Ok, já no artigo 1º aí de cara, a gente já vê uma possibilidade aí de questão, né? Por quê? Porque é recorrente aí em várias provas aí de município, eles perguntarem, né, que pessoa jurídica é. Aí tá, ó, pessoa jurídica de direito público interno. Geralmente eles colocam pessoa jurídica de direito público externo para poder confundir um pouquinho. Aí, outra coisa também para a gente poder estar atento, o que a gente vai marcar na lei orgânica, porque eu não vou ler junto com vocês, e a intenção não é essa, ler toda a lei orgânica, senão ela ficaria enorme, que já não vai ser pequena, tá? Mas ficaria ainda maior. Ler tudo com vocês, eu só vou pontuar o que costuma cair. Então, o que costuma cair, a banca gosta de coisas que possam vir confundir o candidato. Então, por exemplo, quando se tratar de data, lugar, números, né? Falou de número, falou de data, falou de lugar, falou nome de pessoas, fica atento, né? Pega aí o seu marca-texto. Então é interessante que você, comigo nesse momento, pegue a sua lei orgânica e comece a realmente a sublinhar aí, marcar aí, fazer uma marcação aí com o seu marca-texto aí das coisas interessantes, tá bom? Por exemplo, pessoa jurídica de direito público interno, aonde que é a sede,
né, o endereço aí, ó, Paço Municipal, Avenida Presidente Sodré, número 534. Outra coisa também, a estrutura, aqui ó, já começa bem interessante. Unidade central de sua estrutura administrativa em pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, ela tem autonomia nessas 3 áreas, política, administrativa e financeira, tá? O município, ele rege-se pela lei orgânica. O município ele é regido pela lei orgânica e votado por quem? Votado, obviamente, e aprovado pela Câmara Municipal, que é um dos poderes do município, que é o legislativo. Ok? Então, esse artigo primeiro aí já é um artigo possível aí de prova, ok? Vamos lá. Aí já no parágrafo primeiro também, ele já vai começar também algo muito importante. Aconselho a você a de alguma forma, fazer um mnemônico. Se eu conseguir, no final da aula a gente tenta fazer um mnemônico, tá bom? Para você gravar, são 10 incisos sobre os princípios e diretrizes, né, do município de Macaé. Ele obedece, né, a organização administrativa do município obedecerá princípios e diretrizes. Aí ele começa a discorrer. Tá vendo como o parágrafo fala de uma coisa, aí abaixo do parágrafo tem os incisos que começam a explicar melhor esse parágrafo. O parágrafo explica o artigo explica a seção explica o capítulo e o capítulo explica o título. Tá vendo? São hierarquias mesmo com relação à lei. Ela é dividida para nível de organização mesmo. Então, vindo aqui os incisos, são 10, tá? São 10 e você precisa entender eles aí. Mas aí como é que você vai gravar isso daí? Você vai entender, ok? Por exemplo, você vai pegar as palavras-chave. No inciso primeiro aí fala o exercício pleno da autonomia municipal no que é de sua exclusiva competência. Vamos lá para as palavras-chave. Autonomia municipal, palavra-chave, exercício da autonomia municipal. Inciso segundo, palavra-chave, prática democrática, né? Essa é bem pequenininho, que vem a ser democracia e participação popular. Inciso terceiro, programação, planejamento, transparência e controle. São essas palavras aí. Inciso 4, respeito, autonomia e independência. E também a questão da atuação das associações, que para eles é muito importante. Aí, inciso 5, articulação e cooperação com os demais federados. A gente vai falar, quando a gente fala de competência exclusiva do município, tem as competências complementares também do município, que seriam essas. Aí, o inciso 6, a garantia de acesso aos bens e serviços públicos a todos, de modo igualitário, ou seja, a palavra-chave aí, quem sabe, seria a questão da igualdade, não pode ter distinção, né? Sabemos disso, aí ele continua falando sobre isso. O 7, acolhida, tratamento igual a todos, continua falando do que já foi falado lá no inciso 6, né? No inciso 6. Aí vai falar no inciso 8 aí, defesa e preservação dos recursos naturais. O inciso 9, modernização. E o 10? O 10 é o LIMP, né, gente? É o princípio, a espinha dorsal de todo e qualquer ato da administração pública. Quem estuda um pouquinho de lei sabe, né? Aquele mnemônico, LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Esses são os princípios da administração pública. Já está aí no inciso 10, tá bom? Bom, continuando, falando sobre o artigo 2º aí, fala sobre os poderes do município. A gente sabe, mas na hora da prova e do cansaço é sempre bom falar. Leia toda a questão até o final, porque possa ser que lá no final ele coloca são poderes do município independentes e harmônicos. Aí você fala, pô, tá tudo certinho. Entre si, legislativo, executivo e judiciário. Judiciário não existe no município, né, gente? Mas na hora do cansaço possa ser que isso aconteça. Aí você fala assim, Fábio, isso não vai acontecer. Na prova da FGV, todo cuidado é pouco. É uma prova que vai ser extensa. Ela tem essa característica, tá? De perguntas com muito texto, com
perguntas realmente que tenham estudo de caso, então ela conta uma história realmente, e dessa história ela cria muito texto, então acaba sendo uma prova muito cansativa e você precisa estar muito atento, tá bom? Aí começa a falar também aí sobre os símbolos do município. Símbolos do município que a gente já sabe aí, já ouviu falar em outras leis orgânicas aí da vida. Bandeira, brasão e hino. Aí, como eu falei para vocês, o parágrafo começa a explicar direitinho quais são esses símbolos, não é isso? Aí começa pela bandeira. Aí dá as características. Essas características é importante, você tem que marcar aí. Qual é a característica da bandeira? Em azul, da mesma tonalidade. Tem escudo. Aí, significado, aí você marca formosura e majestade. Não é para marcar tudo. 2 listas brancas. Representação Rio e Mar. Tem a tal palmeira de Macaíba, estilizada. Seus frutos, que é a doce macaba, que dá origem ao quê? Ao nome da cidade. Então, a origem do nome da cidade, de Macaé, é dessa palmeira, Macaíba, e dos seus frutos, na verdade, a doce macaba. Aí vem o nome da cidade de Macaé. Então, já nesse artigo, nesse parágrafo primeiro, ele explica aí por que Macaé tem esse nome. Então, e tá lá, na bandeira de Macaé, tem uma palmeira toda em azul. É bem interessante. Aí continua explicando melhor o artigo 3º, o parágrafo 2º, o brasão. De quem é a autoria? Gente, já falei, nome, data, lugar, grava no coração. Brasão de Macaé, autoria de quem? Dr. Moacir Santos. O que eles podem fazer? Confundir a autoria da bandeira com a autoria aqui, ó, do hino. A música de Lucas e a letra de Antônio Álvares Parada. É o que eles podem aí, quem sabe, fazer para te confundir, ok? Então, presta atenção, marca quem é quem, tá? De quem é a autoria do hino, de quem fez o brasão, quais são os elementos que tem no brasão, o significado, porque tem um símbolo, né? Tem uma cruz, existe um simbolismo nessa cruz, tá? Então, tudo isso. E também tem quando foi o nome da cidade, a data da criação da vila de Macaé, tá? 29 de julho de 1813. Então, isso da data é muito importante, marca também aí, tá bom? Então, já falamos aí do parágrafo 3º, vamos para o 4º, a questão da logomarca, não é isso? Do município, para identificação do perfil do governo, inclusive impressos oficiais. Só que tem algumas questões que têm que ser observadas, tá? Desde que tenha conteúdo educativo, informativo ou orientação social. Não pode caracterizar a promoção pessoal de políticos ou servidores públicos ou que seja instituído, e também tem que ser instituído por decreto executivo. Eu faria uma questão sobre esse tema, tá? Perguntando aí como que se faz aí essa questão do uso da logomarca. Não é por lei, é por decreto, então vocês podem confundir um pouquinho na hora de fazer a questão e te levar ao erro, tá bom? E também não pode caracterizar promoção pessoal, claro, porque a prefeitura, né, o município, ele é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, ok? Então ele não é uma pessoa como eu, como você, é uma pessoa jurídica, por isso que não pode ser vinculado, além de ferir um princípio administrativo, tá bom? Fere um princípio administrativo que a gente já estudou lá no inciso 10 dos princípios e diretrizes, que é o princípio da impessoalidade, tá? Então, tudo e qualquer coisa que se trate de município, ele não pode ser vinculado ao prefeito José. Ele é vinculado à prefeitura de Macaé. Isso não é só Macaé, todo e qualquer município, tá? Isso daí, esses princípios aí não estão só na lei orgânica, é um princípio administrativo, né, que está lá na lei 8.112,
mas que advém da Constituição, da lei maior, tá bom? Continuando, vamos lá. Vamos lá agora para o nosso parágrafo 5º aí, que fala sobre os bens do município, tá? Os bens do município deverão ser identificados pela impressão e gravação ou gravação do brasão oficial. Aí diz como, né? Se pintados, serão apenas nas cores da bandeira, não pode ser pintado de qualquer jeito, com qualquer cor, porque lembra, sempre tem que fazer menção ao município e as cores do município. As cores do município é azul. Tá? Então, se pegar uma questão e falar assim, fulano de tal decidiu pintar de rosa. Tá fora, tá errado, entendeu? Fere a lei orgânica, não pode, é ilegal. Como tudo tem que ser legal, é um princípio, tá lá no inciso 10, não é isso? Dizendo sobre o princípio da legalidade, então tem que ser tudo que tá aí dentro da legalidade. No nosso caso, a lei que a gente está observando, a lei orgânica do município de Macaé, ok? Continuando aí, o que integra o artigo 4º? Integra aí os bens do município. O primeiro inciso, eles respondem os móveis, os imóveis, os direitos e ações. Tá? E depois ele especifica, né? As áreas das ilhas oceânicas, ilhas fluviais e lacustres, terras devolutas, águas superficiais ou subterrâneas. Eu acredito que eles não vão fazer uma questão perguntando especificamente sobre isso, mas só para você saber que esses são os bens. Móveis são os móveis mesmo da prefeitura, né? Cadeira, computador. Quem já trabalhou em prefeitura ou trabalha em prefeitura ou já viu as coisas da prefeitura, os móveis e tudo da prefeitura, tem uma etiquetazinha, né? De ferro, né? Uma chapinha de ferro gravada nela, que chama-se o patrimônio, né? Tá lá do patrimônio, e tem um número de série, porque aquilo ali pertence ao município, ok? Então, e esses são os móveis. Os imóveis são os prédios, enfim, são as terras, são as ilhas, são as águas superficiais e subterrâneas, é tudo do município, ok? Agora, interessante também esse artigo 5º aí, a sede do município dá-lhe o nome de categoria, a sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. O que eles podem mudar aí é botar que tem categoria de vila. Só que quem tem categoria de vila é distrito, ok? Isso já caiu na prova. E se eu me lembro bem, eu errei. Olha isso, gente. Na época eu errei. Pra você ver que o cansaço acontece, gente. Acontece. Então preste muita atenção, tá bom? Porque fica ali no meio de um monte de questão. Então lembra, ok? Que a sede do município é cidade e o distrito tem categoria de vila, tá bom? Continuando aí, falando sobre a divisão administrativa do município. Aí a seção 2 ainda estamos falando aí sobre a questão do município, tá vendo? Artigo 6º aí fala sobre a divisão. O município de Macaé, para fins administrativos, é dividido em 6 distritos, tá? Aí ele começa a saber alguns que a gente já conhece: cidade de Macaé, a própria cidade, Córrego do Ouro, alguns que a gente não conhece tanto, Cachoeiros de Macaé, Glicério, Frade e Sana, que todo mundo conhece, né? Então são 6. E tem também o primeiro distrito, cidade de Macaé, fica subdividida em distritos. Aí tem a cidade de Macaé, que é dividida em distritos, ok? Vamos lá, quais são os distritos? Barra de Macaé, Parque Aeroporto, Cabiúnas, Embocica, Centro e Nova Cidade. É engraçado que Centro é considerado distrito, subdistrito. Interessante, né? Talvez, se você não lesse aqui comigo, talvez você queira lá na prova e achar que estava errado, né? Eu acharia que estava errado. Então, por isso a importância de ler. Tá? Leia, que o seu cérebro, na hora que ele bater a questão, ele vê coisa diferente, ele vai te sinalizar. Mas se você não ler, ele não vai te sinalizar nada, ok? Por isso que é importante você estar lendo aí juntinho comigo. Continuando aí. Aí o parágrafo aí,
O parágrafo 2º e 3º é interessante, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente. Isso é muito importante, tá? Criação e extinção de distrito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daí. Aí é o que eu falei para vocês no parágrafo 4º aí, ó. O distrito terá nome da respectiva sede, cuja categoria será de vila. Tá? Então, assim, presta atenção para na hora não confundir, ok? Você não vai porque você já leu comigo. Continuando, 3 aí, vão para a página 4. Esse aqui estão riscados, né? Porque foi modificado, né? Parágrafo 5º aí, ó. O município, para efeitos de descentralização, será dividido em setores administrativos, composto por bairros, loteamentos, distritos que constituem unidades integrantes do sistema de planejamento. Antes, os setores administrativos eram 9, só que houve uma modificação, tá? Tá vendo? Tá tudo riscado, isso daí quer dizer que foi modificado. Foi modificado com uma nova redação, tá em azul, tá vendo? Uma emenda de 2012 e agora não são mais 9, são 11, ok? Grave isso aí. Distrito e subdistrito, 6. Setores administrativos, que são os bairros, né, e os outros menores, 11, tá bom? Então, ele é dividido por cores, né? Azul, aí tá aí, ó, setor 1, 2, 3, aí, ó, azul, amarelo, verde, vermelho, vinho, aí continua marrom, bege, laranja, cinza, azul marinho, branco, ok? Dividido aí os 11. Continuando aí no parágrafo 7º aí, são as demarcações das áreas de instalações de novas indústrias conforme expuser o plano diretor do município. Isso daí é algo assim muito específico que eu acho que não vai cair pra gente não, tá bom? Continuando aí, vamos para o artigo 7º, que é o que eu falei para vocês sobre a questão dos requisitos. Gente, usou a palavra requisito e essencial. Gente, marca aí, deixa de preguiça. Marca aí, pega aí seu marca-texto, cara, marca aí. Requisitos essenciais para a criação de distrito, tá bom? População, no mínimo 3% do eleitorado, e 1% dos habitantes do município. Por que sempre vai ser mais de eleitorado do que de habitante? Porque quem vai de fato votar, né, não são os habitantes, são os eleitores, ok? Porque às vezes a pessoa é habitante, mas o título não é da cidade. Então quem decide a questão administrativa do município são os eleitores, por isso que tem que ser 3%, uma margem maior aí de eleitores, ok? São os requisitos para criar. E outro requisito aí, continua aí no outro inciso, existência de povoação sede, 50% de moradias no mínimo, ter escola pública, posto de saúde. E como que comprova isso daí? De que tem isso daí, tá? É o IBGE que dá essa declaração, tá bom? Com relação à questão da população e a questão dos eleitores, o TRE. Não é qualquer pessoa que vai lá contando quantos tem. Eu contei, tem tantos. Não é assim. Tem que ser emitido por órgãos certificadores e oficiais do governo, ok? Para poder criar aí um distrito. Certidão também emitida pelo agente municipal de estatística pela repartição do fiscal do município, certificando o número de moradias. Você lembra que tem que ter moradia, tem que ter população e tem que ter eleitores? Então, aí cada um vai dar uma certificação para provar que tem um mínimo para poder se pedir aí para uma criação aí de distritos, ok? Continuando, podemos? Podemos, né? Também tem certidão aí do município com relação à questão de posto de saúde. Aí, ó, no inciso 4, posto de saúde e também a questão da Secretaria de Educação com relação à escola, né? E também tem que elaborar, continuando, ok? Inciso 4. 8, página 6, página 7, ok. Porque eu tô
Pegando ali, ok. No artigo 8º, então a gente fechou, né? Fechamos aqui, ó. Vai até o 4, tá bom? Os requisitos essenciais para a criação de distrito. Continuando aí no artigo 8º, fala sobre a fixação de novas divisas, né? Isso daí eu particularmente nunca vi cair, tá? Criação de distrito, sim, isso daí não. Mas é bom você ler, por exemplo, esse aqui é bem interessante, sobre a questão de dar-se preferência para delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis. Por exemplo, se você reparar, a divisão de Macaé, Rio das Ostras, se dá ali pelo rio, né? Pela pontezinha ali que divide, né, os dois municípios. Isso daí para poder ficar fácil saber aonde começa, né, e aonde termina o outro município, tá bom? Aí tem aí vários incisos aí dizendo sobre a questão dessas divisas, tá bom? Continuando, o artigo 9, ele fala aí sobre as alterações, alteração da divisão administrativa, aqui ó, artigo 9, ó. A alteração de divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrienalmente, ou seja, não é feito em qualquer momento. Se fez uma agora, só daqui a 4 anos. Né? Porque senão, imagina, todo ano ficar dividindo distrito, subdistrito, né? Fica um negócio meio complicado para a administração pública. Então, é de 4 em 4 anos. Igual a eleição, né? Fica fácil aí gravar isso daí. A instalação do distrito, isso aqui também é interessante, gente. Porque parece esquisito, né? Ó, a instalação do distrito será feita perante o juiz de direito da comarca, tá? Na sede do distrito ou como dispuser a lei, tá? Então é perante o juiz de direito. Pode ser que lá na prova ele coloque na frente do prefeito. Aí você fala, faz sentido, né? Porque distrito vai dividir a prefeitura, vai dividir o município, na frente do prefeito. Não, é na frente, isso é feito aí perante o juiz de direito da comarca, tá? Provavelmente porque está mexendo com a lei. Então, quem é o representante da lei é o juiz de direito da comarca. Nós não temos como município poder judiciário, mas geralmente os municípios, não são todos, têm um fórum, tá? Rio das Ostras, por exemplo, tem um fórum. Eu não sei se Macaé tem, eu acho que sim. Então, porque tem município que não tem. Por exemplo, o caso de Cabo Frio. Cabo Frio tem, mas Arraial não tem. Então, a comarca de Arraial é a mesma comarca de Cabo Frio. Entendeu? Então, assim, não é todo município que tem. Aqui tem e eu acho que Macaé também tem. Então, é perante ao juiz de direito. Ok? Vamos lá, ainda continuando. Aí agora a gente muda o capítulo. Mudando o capítulo aí. Agora a gente não está falando das disposições gerais. Agora a gente também vai falar sobre as competências do município. Isso, Fábio, isso cai. Não, isso despenca. Falou em competência, grava aí também. É outra dica. Competência de tudo quanto for coisa. Competência do município, competência do prefeito, competência do vice, da mesa diretora, competência do secretário, competência... O que parecer de competência na tua lei, qualquer lei que você estiver estudando, você tem que gravar na tábua do teu coração. Tá bom? Então, um jeitinho aí de você ler e deixar teu cérebro ir fazer a parte que cabe a ele, que é gravar. Tá? E o nosso cérebro ele também tem essa habilidade de fazer gravação visual. Então, se você lê muito, o teu cérebro ele vai lembrar de que ele viu aquilo dali. E se for diferente do que ele viu, ele vai te sinalizar. Eu não vi isso aqui. Entende? Por isso que é importante você ler. Não adianta você só estar acompanhando a minha aula agora, me ouvindo, tá? Se fosse o único jeito... Pelo menos isso, mas se você puder, esteja sentado comigo, com a sua lei orgânica aberta e assim, marcando aí esses pontos que eu tô falando com você, tá bom? Vamos lá, competência aí do município, já começa aí o artigo 1º. O município compete
prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse, sempre interesse do município, do município, é a competência do município, né? O bem-estar da sua população, não é da população do município vizinho, cabendo-lhe privativamente, ou seja, não cabe, competência privativa não tem como delegar para outra pessoa, para um outro ente, para o Estado ou para o governo federal, cabe privativamente, sem condição de delegar ao município, dentre outras, as seguintes atribuições. Aí é o mundo se acabando, são muitas atribuições.